De Limeira até São Paulo são mais ou menos 130, 140 quilômetros. Então você dá uma paradinha, toma um café às vezes. De Limeira ao Rio de Janeiro são 550 quilômetros. De Limeira até Búzios são quase 650, quase 700 quilômetros. Ou seja, a cada jornada que a gente se propõe, há uma distância e você tem que fazer umas paradinhas, né? É, e às vezes, quando a gente entra de cabeça, né, num projeto, em alguma atividade, tem gente que não para perceber se está indo no caminho certo, né? Se não pegou um desvio de rota ali e tal. Isso é muito comum, porque a gente faz muitas coisas ao longo de um dia, ao longo de uma semana, ao longo de um ano e ao longo de uma vida. Você diria que é importante e com que frequência as pessoas têm que fazer esse stop and go, ou seja, olhar para ver se elas estão indo realmente na direção certa e ter a coragem de alterar o rumo quando necessário? Sim, essa coragem também vem com a humildade, né? De reconhecer. Mas eu não falo que é caminhos errados. Às vezes a gente faz um pico e entra num platô. É um pico e um platô. Esse platô que a gente chama é o momento de a gente avaliar. Avaliar o que foi feito até agora e pensar, avaliar, pesar, medir, falar assim, "E aí, que nível que eu estou, como é que tá, os meus objetivos estão sendo alcançados, não estão, deu muito certo, não deu, peguei uma rota que eu tenho que recalcular isso aqui. Então, é na verdade um momento que daí eu entro no casulo de novo, eu repenso, eu observo, eu limpo as minhas lentes ali, de repente eu mudo até o foco para poder olhar de um ponto de vista diferente. Ali, de repente, é o momento também de eu buscar novos mentores. Eu faço sempre isso dentro da minha jornada. A hora eu tô num momento, tá? Cheguei ali, cheguei naquilo que eu tava, que eu tracei como uma meta para atingir o meu objetivo. Não cheguei lá ainda, mas esse foi o primeiro passo. Agora eu entro num platô, agora eu vou observar esse lugar. Como eu cheguei até aqui? No meu recurso ou na minha dor? Como é que foi esse primeiro passo que eu dei? Esse lance, esse degrau a mais? Porque daí você vai escalando isso. E não é de uma forma vertical. Você sabe que é uma estrada muito sinuosa, cheia de obstáculos e cheia de curvas e barrancos pela frente. Então, nesses momentos, é um momento mais de introspecção e de autocrítica, de autoavaliação, autoobservação. É o auto com U. É o autoconhecimento. Eu olho para isso, identifico quais são as minhas falhas, quais são as minhas deficiências de capacidade, para que eu possa dar o próximo passo. Mas esse lugar, Roberto, eu preciso de humildade, de reconhecimento, de saber assim, eu preciso de ajuda. O problema é essa pessoa colocar a mochila nas costas ali, com todas as suas dores, e querer resolver tudo sozinho. E não ter a humildade de falar, eu preciso dessa capacidade, eu não tenho, eu preciso desse conhecimento que eu ainda não tenho. Então é um momento que a gente tem que entender que a jornada ela é muito solitária, mas você vai precisar de pessoas que você não conhece hoje ainda para te orientar. Então, as pessoas que vão te levar para aquele próximo nível, talvez você não conheceu ainda. E é bem interessante isso, porque dentro dos encontros que eu faço de autoconhecimento e movimento, eu falo, eu vou te dar esse nível de conhecimento. Depois você vai encontrar, você vai aprofundar e virão novas mentoras e mentores para te orientar quando você aprofundar nessa questão. Entende? Então, eu conduzo até aqui, depois você vai encontrar pessoas, porque vão estar alinhadas nesse processo, junto com você nessa jornada. Então, o passo principal é a gente reconhecer o quanto nós precisamos de ajuda. E pedir ajuda, que eu acho que é o mais difícil, né? Agora, encarar um processo sozinho, achar que não, deixa que eu resolvo, isso é uma arrogância do ser humano, é uma falta de humildade e de não aceitar que realmente eu estou precisando de alguém que naquele momento tem um conhecimento que para mim é fundamental. Perfeito, perfeito. Eu espero que, modestamente, aí, o Farol tenha ajudado e tenha contribuído nessa sua trajetória, principalmente como comunicadora, né, Leilani? Você se comunica muito bem e nos ajuda também a refletir sobre muitos temas. Eu fico muito feliz, parabéns por essa conquista. E vamos lembrar, então, nesta quarta-feira, a partir das 7 da noite, 19 horas,
Sim, esse encontro dessa pré-edição do livro aí, a gente vai fazer quarta-feira, um bate-papo muito descontraído, e nós vamos dar esse gostinho para que as pessoas possam depois se interessar em adquirir esse livro. Vai tá à venda isso em vários sites aí de compra de livros, né? Para que você possa ter esse manual dessas mulheres, para entender melhor essa jornada dessas heroínas. Todo mundo contando a sua história e todas nós temos a nossa jornada e de muita superação, de como sair de situações difíceis da vida, e ficou muito interessante tudo isso. Então, quarta-feira a gente vai dar um spoiler para vocês do que vai ser. E depois eu vou lançar esse livro. Eu vou lançar esse livro fazendo um evento para as pessoas mais próximas ali de que conhece, participaram da minha história também, e vou fazer esse pequeno evento em Limeira, mas não será um só, porque não dá para colocar todas as pessoas que eu gostaria dentro de um único evento. Então, nós vamos fazer vários encontros para que eu possa falar sobre esse tema do empoderamento e o auto-amor. E que caminho que eu devo trilhar para que eu possa fazer essa jornada da heroína, né? Como construir a minha jornada sem esse medo? Porque nós temos esse medo do desconhecido que nos trava. É isso que leva a mulher a procrastinar os sonhos, né? Então, eu vou fazer pequenos eventos na cidade também com a proposta de lançar esse livro. E vai ser bem interessante. Então, esse mês é o mês de grandes mudanças aí e um marco muito importante. Que livro também é um filho, né, Roberto? Você que é Claro. um grande escritor, é um comunicador também, e você sabe o quanto é difícil você falar. E quando a gente escreve da própria vida, faz uma biografia, é muito difícil escrever quem sou eu, a minha história. Eu falo que foi um momento de várias catarses ali, de choro, entre linhas e lágrimas a gente escreve, porque ali é um resgate de quem eu sou, das minhas histórias. Então ali você vê um processo de muito amadurecimento, de muito crescimento e de algumas dores, de superações, e todos nós vamos passar por isso. Isso é estar vivo, né, Roberto? Então, isso é um desafio novo para mim, mas era algo que eu já tinha em mente. E quando eu recebi esse convite, eu não tive outra alternativa a não ser aceitar esse grande desafio com frio na barriga. Porque a hora que eu sentei para escrever, é aquela coisa que dói, dói relembrar, dói colocar isso em palavras e na escrita, mas é libertador e também um processo profundo terapêutico. Eu estava naquele momento, era o momento para fazer isso. Então, eu vou contar essa história para vocês e espero que vocês se inspirem através desse livro. Bacana, estaremos acompanhando então as mídias sociais ali durante a semana e principalmente nesse evento quarta-feira. Mais uma vez, parabéns.